Olá, aluno! Espero que esteja tudo bem com você. Sou a professora Ellen Mendonça e nesse vídeo irei resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio, volume 5, referente à semana 1, que traz como tema reações de adição. Então, vamos lá? Antes da resolução das atividades, peço que se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você vai receber em primeira mão o conteúdo do canal. Se gostar da aula curta, também compartilhe. O tema dessa semana 1 do PET 5 é reações de adição. E sugiro que antes de você resolver as atividades, assista a aula 2 sobre reações orgânicas, especificamente reações de adição. Nessa videoaula tem todo o conteúdo explicativo das reações de hidrogenação, halogenação de alcenos e alcínios. Então, bons estudos! Reações de adição. As reações de adição são características de compostos insaturados, ou seja, aqueles compostos que possuem ligações duplas ou triplas. As reações de adição ocorrem em alcenos, alcinos, alcadienos e também em ciclanos e aromáticos. Em determinadas condições, a ligação pida dupla ou tripla feita entre dois átomos de carbono pode ser quebrada, e os elétrons que eram compartilhados entre esses dois átomos de carbono passam a ser compartilhados com átomos de outros elementos adicionados a essa molécula, uma ligação simples. Então, no mecanismo que nós estamos observando, a ligação da dupla é quebrada, ela ficará livre, né? E o que acontece? O átomo A dessa substância B entra em um carbono e o átomo B entra no outro carbono, como visto aí no mecanismo, certo? Se durante a resolução das atividades você tiver alguma dúvida, registre nos comentários que irei ajudá-lo. Atividade 1. Reagindo 2-penteno com o HBr, que é o ácido bromídico ou brometo de hidrogênio, obteremos somente o 2-bromopentano, somente o 3-bromopentano, uma mistura desses dois compostos, ou o pentano não reage com o HBr, ou obtemos o 2,3 de bromopentano. Então, vamos lá. Temos aí a estrutura do 2-penteno, que vai reagir com o HBr, vai haver a ruptura da ligação tripla, e um átomo de hidrogênio vai entrar num carbono, de bromo vai entrar no outro. Como essa é uma reação de halogenação, em que o bromo pode se ligar tanto ao carbono 2 ou 3 da ligação dupla, a regra de Markov-Nikov não se aplica nesse caso, pois os dois carbonos estão igualmente hidrogenados, ou seja, tem um hidrogênio em cada um dos carbonos da dupla. Então, portanto, o resultado dessa reação, nós temos aí o 2-bromopentano e o 3-bromopentano. Como o bromo pode entrar em qualquer um dos compostos, então a alternativa correta é a letra C, certo? Atividade 2. Escreva os produtos das reações a seguir, considerando apenas um mol de cada um dos reagentes. Então, temos aí a reação do ciclo hexeno e bromo. Então, aí temos uma reação de halogenação. Então, a ligação dupla é rompida. É rompida também a ligação entre os átomos de bromo, vai entrar um bromo em cada um desses carbonos da dupla. Lembrando aí que essa reação ela ocorre na presença de um solvente, que é o tetracloreto de carbono. Então, a possibilidade de acontecer aí, né, os átomos de bromo entrarem quebrarem essa ligação e entrarem um em cada carbono. Então, aí um mecanismo já na forma estrutural de linhas, a gente percebe a formação aí a posição, né, que fica esses átomos aí de bromo nas ligações. Então, esse composto aqui corresponde a esse e esse composto corresponde a esse. Então, de uma forma aí tridimensional. Então, vai produzir aí 1,2 de cloro ciclohexeno, é o produto dessa reação.
Letra B da atividade 2. Então, nós temos aí o 2-metil-but-3-en-2-ol, uma reação de hidrogenação. Então, nesse caso, a ligação dupla do 2-metil-but-3-en-2-ol é rompida, a ligação de hidrogênio também é rompida. Nós percebemos a disponibilidade onde vão ser adicionados átomos de hidrogênio, que são nos carbonos da dupla. E reescrevendo essa estrutura, nós temos aí a formação do 2-metil-butan-2-ol, no caso, uma reação de hidrogenação de um alceno. Atividade 2. Escreva os produtos das reações a seguir, considerando apenas um mol de cada um dos reagentes. Então, nós temos aí a representação da estrutura de linhas na forma estrutural, para ficar mais visível. Então, a ligação pi da dupla é rompida. A partir do momento que ela é rompida, fica disponível uma ligação nesse carbono e nesse também, no segundo e terceiro carbono. A ligação do bromo é rompida, vai entrar um bromo em cada um desses carbonos, carbono 2 e carbono 3. Então, a representação aí da forma estrutural de linhas, pela reação de adição de bromo, nós temos aí o octa 2,6 de eno, mais o bromo, vai reagir com bromo, vai produzir aí o 2,3 de bromo octa 6 eno, certo? Atividade 3. Segundo a regra de Markovnikov, a adição de ácido clorídrico gasoso ao 2-metilbuteno forma principalmente qual produto? Escreva a reação. Então, a ligação da dupla é rompida, da mesma forma que a reação do HCl. Segundo a regra de Markovnikov, como nós temos aí um aleto, né, de gasocloreto de hidrogênio, que é um aleto, então, segundo a regra de Markovnikov, na adição de um aleto de hidrogênio a um alceno, o hidrogênio do aleto liga-se ao átomo de carbono mais hidrogenado da dupla ligação, ou seja, o carbono que possui mais ligações de hidrogênio. Então, o carbono que possui mais ligações de hidrogênio é esse carbono. Então, o hidrogênio vai entrar nesse carbono e o cloro entra no outro carbono. Então, nós temos aí como resposta o 2-cloro, 2-metilbutano, certo? Vamos então para a atividade 4. Escreva a reação de adição do ácido bromídrico ao penteno. Então, vamos aí à fórmula do pente 1-eno, como não falou qual penteno é, né, que poderia ser o pente 2-eno, eu escolhi aqui o pente 1-eno, mais o ácido bromídrico, ou bromete de hidrogênio, que é um halogênio. Bom, se é um halogênio, nós temos que lembrar aí da regra de Markovnikov, que é a adição de um aleto de hidrogênio a um alceno, o hidrogênio do aleto liga-se ao carbono mais hidrogenado. Então, em quem é o carbono mais hidrogenado? É o primeiro carbono da dupla. Então, esse tem 2 hidrogênios, esse tem 1. Então, a ligação da dupla é rompida, da mesma forma que a ligação entre o HBr. O carbono mais hidrogenado é esse, então o hidrogênio vai ligar a esse carbono, que é o carbono 1, e o bromo liga ao carbono 2. Nós vamos ter aí como produto o 2-bromopentano. Então, essa é a resposta, certo? Atividade 5. Escreva a fórmula e o nome do produto final que se obtém quando 1 mol de gás acetileno, que é o C2H2, reage completamente com o gás hidrogênio, que é o H2. Então, temos aí uma reação de hidrogenação. Então, nesse caso, a ligação pi da dupla é rompida. Nós vamos ter também o rompimento da ligação de hidrogênio. Um átomo de hidrogênio vai entrar em um carbono e o outro entra no outro. Então, nós vamos ter aí a formação de um etano. Então, novamente aí a fórmula. Se você tem alguma dúvida sobre essas atividades, peço que registre nos comentários. Se não, então
vamos para o grande abraço. E o grande abraço hoje vai para os meus alunos do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Manuel Gonçalves Boaventura. Grande abraço a cada um de vocês. Se você gostou da aula, deixe seu like. Até a próxima!